E ela se ajoelhou com uma confissão que derreteu meu coração, revelando um segredo que destruiria nossas vidas para sempre. O que eu não esperava era que, no dia seguinte, essa verdade nos levasse a uma fuga desesperada, deixando para trás famílias furiosas e uma sociedade que nos julgava sem piedade. Meu nome é Ana, e naquela noite úmida de outono nas colinas de Sintra, Portugal, tudo mudou. Eu tinha 28 anos, vivendo em Lisboa como professora de literatura em uma escola secundária. Minha vida era uma fachada cuidadosamente construída, casada com Pedro, um homem gentil mas distante, que trabalhava como engenheiro. Nós nos conhecemos na universidade e o casamento veio como uma expectativa natural das nossas famílias conservadoras. Mas no fundo, eu sempre soube que algo estava errado. Eu me sentia vazia, como se estivesse representando um papel em uma peça que não era minha. Foi quando conheci Maria, aos 25 anos, durante um workshop de escrita criativa que eu ministrava. Ela era uma fotógrafa freelance, com olhos castanhos penetrantes e um riso que iluminava qualquer sala. Maria era aberta sobre sua sexualidade, vivendo sem amarras, mas eu estava presa. Naquela viagem de acampamento, organizada por um grupo de amigos em comum, Maria e eu nos aproximamos mais do que nunca. A floresta de Sintra, com suas árvores antigas e neblina misteriosa, parecia o lugar perfeito para segredos. Enquanto os outros dormiam, sentamos ao redor da fogueira, compartilhando histórias de infância. Ana, você parece sempre tão controlada, disse ela, com uma voz suave que me arrepiava. Mas eu vejo além disso. Há uma tempestade dentro de você. Eu ri nervosamente, mas suas palavras acertaram em cheio. Aos poucos, a conversa virou para relacionamentos. Eu falei sobre Pedro, sobre como nosso casamento era confortável, mas sem paixão. Maria ouviu, e então, com uma coragem que eu invejava, confessou: eu me apaixonei por você desde o primeiro dia no workshop. Não aguento mais esconder. Meu coração parou. Eu a olhei e, pela primeira vez, admiti para mim mesmo o que sentia. Nós nos beijamos ali, sob as estrelas, um beijo tímido mas elétrico que confirmava tudo. Mas o pânico veio logo depois. Isso não pode acontecer, eu disse, me afastando. Eu sou casada. Minha família. Eles nunca aceitariam. Maria segurou minha mão. E você? O que você aceita para si mesma? Aquela pergunta me assombrou durante a noite inteira. No dia seguinte, ao voltarmos para Lisboa, eu não conseguia parar de pensar nela. Liguei para Pedro e marquei um jantar, mas minha mente estava em Maria. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eu me via trocando mensagens secretas com Maria, encontrando-a em cafés escondidos nos becos do bairro Alto. Cada encontro era uma mistura de euforia e culpa. Minha mãe, uma católica devota de uma pequena vila no Alentejo, sempre me pressionava para ter filhos. Ana, quando vocês vão me dar netos? Ela perguntava toda semana. Meu pai, um homem rígido que trabalhava na construção, via o casamento como um dever sagrado. Eles não sabiam nada sobre minha luta interna, sobre como eu me sentia atraída por mulheres desde a adolescência, mas reprimia isso por medo de rejeição. Maria, por outro lado, vinha de uma família mais liberal em Porto, mas mesmo assim enfrentava preconceitos. Sua ex-namorada a havia traído, deixando-a cautelosa. Eu não quero ser o segredo de ninguém, ela me disse uma vez, com lágrimas nos olhos. Mas por você, eu arrisco. Eu prometi que contaria a Pedro, mas adiava. Até que, em uma noite chuvosa, não aguentei mais. Cheguei em casa e encontrei Pedro assistindo TV. Precisamos conversar, eu disse, minha voz tremendo. Ele desligou a TV, preocupado. O que houve, Ana? Contei tudo. Sobre Maria, sobre meus sentimentos, sobre como nosso casamento era uma mentira. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, o rosto pálido. Você está brincando, né? Ele finalmente disse, mas eu neguei. Ele se levantou, furioso. Como você pôde?
Depois de tudo que construímos? Gritamos um com o outro, acusações voando como flechas. Ele me chamou de egoísta, de traidora. Eu chorei, dizendo que nunca quis machucá-lo, que era quem eu era. No final, ele saiu batendo a porta, deixando-me sozinha no apartamento vazio. No dia seguinte, Pedro ligou para meus pais. Foi o caos. Minha mãe chorou ao telefone. Ana, isso é um pecado. O que as pessoas vão dizer? Meu pai foi mais duro. Você envergonha a família. Não volte aqui até resolver isso. Eu me senti destruída, como se o mundo desabasse. Corri para Maria, que me abraçou em seu pequeno estúdio no Chiado. Vamos enfrentar isso juntas, ela disse. Mas eu sabia que o pior ainda estava por vir. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em círculos familiares tradicionais. Enquanto isso, amigos em comum começaram a se dividir. Alguns apoiavam, outros se afastavam. Uma colega de trabalho, ao descobrir, me olhou com pena. Ana, pense no que está fazendo com sua carreira. Eu perdi noites de sono, questionando se valia a pena. Mas cada vez que via Maria, sentia uma liberdade que nunca tive. Decidimos nos mudar juntas para um apartamento modesto em Alfama, mas o aluguel era alto e eu temia perder meu emprego se o escândalo se espalhasse. O conflito interno me consumia. Eu me via no espelho, odiando a mulher que traíra seu marido, mas amando a que finalmente se assumia. Maria, com sua força, me ajudava, mas eu via o preço que ela pagava. Ligações anônimas de haters online, depois que uma foto nossa vazou em uma rede social. Somos fortes, ela repetia, mas eu duvidava. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Pedro pediu o divórcio e o processo foi doloroso. No tribunal em Lisboa, ele evitou meu olhar, assinando os papéis com mãos trêmulas. Eu te desejo felicidade, Ana, disse ele baixinho, mas seus olhos diziam o contrário, traição profunda. Saí dali me sentindo uma vilã, mesmo sabendo que a honestidade era o único caminho. Maria me esperava do lado de fora e nós caminhamos pelo Tejo, tentando encontrar paz no sol poente. Mas a família não perdoava facilmente. Minha irmã mais nova, Sofia, de 22 anos, foi a única que me apoiou inicialmente. Irmã, siga seu coração, ela disse em uma ligação secreta. Mas meus pais a pressionaram e logo ela parou de responder minhas mensagens. Fui à vila deles no Alentejo, uma viagem de trem cheia de ansiedade. Ao chegar, minha mãe abriu a porta com olhos vermelhos. Entre, mas não fale sobre isso. Meu pai nem me cumprimentou, ficando na sala fumando um cigarro. Tentei explicar, pai, mãe, eu amo Maria. Isso não muda quem eu sou. Minha mãe chorou, muda sim. O que os vizinhos pensam? Você vai para o inferno. Meu pai explodiu, saia daqui. Você não é mais bem-vinda. Saí arrasada, o coração em pedaços. O preço da autenticidade era o exílio familiar. Maria enfrentava seus próprios demónios. Sua carreira como fotógrafa sofreu quando clientes conservadores cancelaram contratos ao descobrirem sobre nós. Eles dizem que minha vida pessoal afeta a imagem deles, ela desabafou uma noite, jogando o telefone no sofá. Eu a consolei, mas sentia culpa, era por mim que ela sofria. Decidimos lutar juntas, participando de um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá conhecemos outras mulheres com histórias semelhantes, rejeição, luta, mas também resiliência. Uma delas, Clara, de 35 anos, contou como perdeu a custódia dos filhos por ser lésbica. O sistema ainda é preconceituoso, ela disse. Isso me aterrorizou, mas também me motivou. Um dia recebi uma carta anônima no trabalho, volte para seu marido ou sofra as consequências. Meu diretor me chamou, Ana, há rumores. Mantenha sua vida privada. Senti o chão se abrir.
Contei a Maria e ela sugeriu confrontarmos o preconceito. Vamos a uma manifestação, ela propôs. Era o dia do orgulho em Lisboa e nos juntamos à multidão nas ruas, bandeiras arco-íris tremulando. Pela primeira vez, me senti parte de algo maior. Mas no meio da multidão vi meu ex-cunhado, irmão de Pedro, nos olhando com ódio. Ele gritou insultos e a polícia teve que intervir. Maria me protegeu, mas o incidente nos abalou. Em casa, discutimos pela primeira vez. Talvez devêssemos ser mais discretas, eu disse, com medo. Maria rebateu, discretas? Isso é o que eles querem, nos esconder. A tensão cresceu e eu saí para caminhar sozinha pelas ruas empedradas de Lisboa. Pensei em desistir, voltar para Pedro, mas a ideia me sufocava. Voltei e pedi perdão. Eu te amo, Maria. Vamos devagar. Ela concordou, mas vi dúvida em seus olhos. O ápice veio quando minha mãe sofreu um infarto. Corri para o hospital em Évora, onde ela foi internada. Meu pai me recebeu friamente, ela está assim por sua causa. Culpa me consumiu. No quarto, minha mãe sussurrou, Ana, volte para Pedro. Pelo amor de Deus. Chorei, mãe, eu não posso. Eu sou quem sou. Ela virou o rosto. Saí dali, ligando para Maria, que veio me buscar. No carro, ela disse, você não é responsável pela saúde dela. É o preconceito que a machuca. Decidimos nos mudar para Porto, onde Maria tinha contatos. A mudança foi caótica, empacotar caixas, dizer adeus a amigos. No novo apartamento, pequeno mas acolhedor, tentamos reconstruir. Mas o passado nos perseguia. Pedro me processou por danos emocionais, alegando traição. O advogado me avisou, em Portugal, as leis são progressistas, mas juízes variam. O julgamento foi humilhante, com detalhes íntimos expostos. Maria testemunhou a meu favor, forte como sempre. Vencemos, mas o custo foi alto, finanças drenadas, reputação manchada. Em Porto, a vida parecia promissora. Maria conseguiu um contrato com uma galeria de arte, fotografando paisagens do Douro. Eu encontrei um emprego como tutora particular, ensinando literatura para alunos online. Nosso relacionamento floresceu, passeios pelo Rio, jantares românticos em tascas locais. Mas o conflito interno persistia. Eu sonhava com minha família, acordando em lágrimas. E se eu errei? Perguntei a Maria uma noite. Ela me abraçou, errar seria viver uma mentira. Então veio a traição. Uma amiga em comum, Rita, que eu confiava, espalhou boatos sobre nós em Lisboa. Descobrimos quando Sofia me ligou, chorando, eles dizem que você manipulou Maria. Furiosa, confrontei Rita por videochamada. Porquê? Perguntei. Ela admitiu, eu invejo sua coragem. Mas você destruiu Pedro. Foi um golpe baixo, revelando como o preconceito se disfarça de ciúme. Maria quis processá-la, mas eu desisti, basta de brigas. O ponto de virada foi quando Maria recebeu uma oferta de trabalho a Madrid. É uma oportunidade incrível, ela disse, animada. Mas significava separação. Vá comigo, ela implorou. Eu hesitei, e minha vida aqui? Meus alunos? A discussão escalou. Você ainda tem medo de se comprometer totalmente? Ela acusou. Eu neguei, mas no fundo sabia que era verdade. O medo de mais perdas me paralisava. Decidi visitar meus pais novamente, buscando closure. No Alentejo, encontrei minha mãe mais fraca, mas aberta. Ana, eu rezei por você, ela disse. Contei sobre Maria e pela primeira vez, ela ouviu sem julgar. Eu não entendo, mas te amo. Meu pai, relutante, acenou, dê tempo.
Foi um pequeno passo, mas renovou minha esperança. Voltei para Porto determinada. Eu vou com você para Madrid, disse a Maria. Mas ela hesitou. Ana, eu preciso de espaço. Essa oferta me fez pensar. Meu mundo desabou. O quê? Depois de tudo? Ela explicou, eu te amo, mas sinto que carrego o peso sozinha. Choramos juntas, decidindo uma pausa. O preço da liberdade era a solidão temporária. Sozinha no apartamento, refleti sobre minhas escolhas. Escrevi um diário, processando a dor. Liguei para Sofia, reconectando. Você é corajosa, mana, ela disse. Aos poucos, reconstruí. Comecei a voluntariar em uma ONG LGBT ajudando outras mulheres. Lá conheci histórias que ecoavam a minha, mães rejeitadas, carreiras destruídas. Maria voltou após 2 semanas. Eu errei, ela confessou. Não consigo sem você. Nos reconciliamos, mas com promessas, comunicação aberta, terapia de casal. Mudamos para Madrid, um novo começo. Mas o passado nos seguiu, uma carta de Pedro desejando paz. Eu perdoo você, ele escreveu. Respondi, agradecendo. Em Madrid, enfrentamos novos desafios, adaptação cultural e idioma. Mas crescemos. Maria expôs suas fotos em uma galeria, incluindo uma série sobre identidade lésbica. Eu escrevi um artigo sobre minhas experiências, publicado em um jornal português. A repercussão foi mista, apoio e ódio. Uma ameaça online nos forçou a reportar à polícia. De volta a Portugal para uma visita, o confronto final veio. Meus pais convidaram para jantar. Maria veio comigo, nervosa. Minha mãe preparou bacalhau, tentando normalidade. Meu pai perguntou sobre nosso relacionamento. É amor, pai, eu disse. Ele grunhiu, mas não atacou. Sofia estava lá, mediando. Deixem eles serem felizes. Aos poucos, a conversa fluiu. Minha mãe perguntou a Maria sobre sua família e elas riram de anedotas. Não foi perfeito, mas foi progresso. O preço da paciência pagava dividendos. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Em uma conferência em Lisboa, fui convidada a falar sobre literatura e identidade. No painel, um debatedor conservador me atacou, sua vida pessoal desqualifica suas opiniões. O público dividiu-se, aplausos e vaias. Maria, na plateia, me defendeu online depois. O incidente viralizou, trazendo mais haters, mas também aliados. Uma traição maior veio de dentro. Clara, do grupo de apoio, revelou segredos nossos para a imprensa por ciúme. Ela queria atenção, descobrimos. O artigo expôs detalhes íntimos, nos humilhando. Maria quis confrontá-la, mas eu a parei. Vamos processar legalmente. Vencemos o caso, mas a confiança em amigos foi abalada. O clímax emocional foi quando Maria descobriu uma gravidez ectópica de uma relação passada, precisando de cirurgia. No hospital em Madrid, segurei sua mão, rezando. Se eu perder você, eu sussurrei. Ela sobreviveu, mas o incidente nos uniu mais. Nós superamos tudo, ela disse. De volta a Porto, decidimos adotar um cachorro, simbolizando compromisso. Mas o debate moral persistia. Era certo impor nossa vida a uma família tradicional? Eu questionava minhas escolhas, mas via o crescimento. Anos se passaram e nossa vida estabilizou. Em Lisboa novamente, com carreiras sólidas, enfrentamos o último teste, o casamento. Portugal permite, mas minha família resistia. Convidei-os para a cerimônia simples no Mirador da Senhora de Monte. Minha mãe veio, chorando de emoção. Meu pai, relutante, apertou minha mão, seja feliz.
Sofia foi madrinha. Maria e eu trocamos votos, prometendo lealdade eterna. Foi uma vitória, mas com cicatrizes. Olhando para trás, as decisões nos custaram amigos, carreiras, saúde emocional. Mas nos deram autenticidade. Maria publicou um livro de fotos sobre nossa jornada, inspirando outras. Eu escrevi um romance baseado em nós, debatendo moralidade. No final, pergunto, foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares ou o egoísmo destruiu mais do que construiu?